A 75ª Assembleia Geral das Nações Unidas foi o maior fórum mundial desde a eclosão da pandemia. Esperava-se que os chefes de Estado mostrassem em seus discursos como a doença impactou sua visão de mundo e como cada um reagiu à pandemia. Os presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump tocaram o mesmo bumbo, não exatamente pela maneira como ambos enfrentaram a pandemia, mas justamente pelo contrário, como não enfrentaram. Eles não assumiram as consequências da pandemia e apelaram para a ideia de um inimigo externo. Não por acaso, os Estados Unidos e o Brasil têm os maiores cemitérios da Covid-19. Trump resumiu o drama mais devastador da humanidade desde a criação da ONU ao vírus chinês. The invisible enemy, the China virus. Fez 20 menções à China em seu discurso e apenas uma única menção à Covid-19. China. Xi Jinping sabia que ia sobrar para ele. Foi quem mais falou da pandemia, fez mais de 20 menções à doença e propagandeou a diplomacia da vacina para expurgar a nacionalidade do vírus que lhe foi imputada. O Trump tosse e distorce os fatos para não encarar os mais de 200 mil óbitos da pandemia naquele país. Bolsonaro faz a mesma coisa para não enfrentar as mais de 140 mil mortes no Brasil. Aliás, esse número, proporcionalmente, é maior do que aquele que se registra nos Estados Unidos. Se Trump colocou a culpa na China, o Bolsonaro não pôde fazer a mesma coisa porque o Brasil depende muito das exportações para aquele país. Qual foi a saída, então? Bolsonaro responsabilizou governadores e judiciário pelas condutas na pandemia e falou do seu esforço para manter a economia em funcionamento. Por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas a cada um dos 27 governadores das unidades da federação. Ele disse que o esforço é tão grande que tem sido retribuído com um aumento no ingresso de investimentos estrangeiros. O Brasil foi, em 2019, o quarto maior destino de investimentos diretos em todo o mundo. E, no primeiro semestre de 2020, apesar da pandemia, verificamos um aumento de ingresso de investimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Isso comprova a confiança do mundo em nosso governo. Líderes políticos mentem, mas alguns disfarçam melhor do que outros, com falsas generalidades, por exemplo. Bolsonaro não se dá esse trabalho. Ele usa fatos falsos facilmente comprováveis. Veja aí. De janeiro a agosto deste ano, houve uma queda de 41% no volume de investimentos estrangeiros em relação ao mesmo período do ano passado. Só este ano já saíram mais de 76 bilhões da Bolsa. E por que Bolsonaro distorce tanto? É por um simples apego a uma realidade virtual? Não, é porque ele precisa falsear fatos para poder calçar outras inverdades. Como, por exemplo, a de dizer que o investidor voltou a acreditar no Brasil porque seu manejo ambiental é responsável. O investidor está, na verdade, fugindo e o manejo é irresponsável. Bolsonaro disse ter tolerância zero com o crime ambiental, disse ainda que os incêndios se dão no entorno da floresta e são provocados por índios e caboclos que fazem agricultura de subsistência. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência em áreas já desmatadas. Os focos criminosos são combatidos com rigor e determinação. Mantenho minha política de tolerância zero com o crime ambiental. Nada disso procede. O Ministério do Meio Ambiente não gastou quase nada da verba destinada à vigilância e proteção das florestas. Os incêndios se dão no miolo das florestas e, finalmente, os incêndios são provocados por pecuaristas que querem colocar pasto no lugar das florestas e não pelos indígenas. Mas Bolsonaro atribui tudo isso a instituições internacionais que atentam contra a soberania do Brasil. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos que se unem a associações brasileiras. Não é por outra razão que Bolsonaro, na ONU, falou mais dos militares do que dos médicos e enfermeiros.
os verdadeiros heróis no campo de batalha da pandemia. É assim que Bolsonaro busca um inimigo externo para a sua dificuldade em atrair capital e gerar emprego. Só que na tentativa de copiar Trump, ele mimetiza mesmo o Nicolás Maduro. Ainda que tenha maioria parlamentar, venha a indicar mais 2 ministros do Supremo e avance sobre as instituições de controle, Bolsonaro pode acabar, como Maduro, só com seus fardados na batalha. As palavras democracia, pobreza e desigualdade, que foram mencionadas até por Xi Jinping e Vladimir Putin, não apareceram no discurso de Jair Bolsonaro, nem no de Donald Trump.